Hoje em dia, o que mais tem por aí é desenho. Seja desenho antigo, desenho novo, bons, ruins, que seja. Mas o fato é que a gente vive tranquilamente assistindo cada vez mais conteúdos dessa mídia que é o desenho. E cada vez mais tem novas pessoas com ideias fodas de desenhos únicos. É aquilo, o limite é a criatividade, né? Bem, não é bem por aí. Mas se a criatividade não é o limite, o que é que limita isso? Bom, é fácil, né? Dinheiro. Dinheiro move tudo, dinheiro move o mundo. Pra fazer animação e criar história é algo muito caro. E se for uma qualidade absurda ainda, é bem mais caro. Só que tem casos em que o pessoal ou não consegue o sinal verde ou não tem em quem investir, ou só desistem do projeto por um motivo meio aleatório. E é desses desenhos que eu vou falar aqui. Desenhos que simplesmente não existem. Nosso primeiro exemplo vai ser de um desenho que poderia muito bem ter se tornado um grande clássico dos desenhos da Marvel, tipo o espetacular Homem-Aranha ou X-Men Evolution. Eu tô falando de um desenho que foi descartado onde o foco em si seria nele, Deadpool, o anti-herói da Marvel mais fora do comum. E só de pensar nisso, um desenho que seria mais 18 com foco no Deadpool, tipo, cara, o céu é o limite, porque poderia ser feito tanta coisa, quebras de quarta parede, sagas que seriam impossíveis de adaptar no cinema, como o clássico Deadpool mata o universo Marvel. Mas qual que eram as ideias desse desenho e por que ele foi cancelado? Basicamente, depois do sucesso que teve o filme de 2016, um canal americano, o FXX, em 2017, encomendou uma animação focada no Deadpool, que seria para adultos, já que não teria como não ser, né? Nela, a primeira temporada seria de 10 episódios e teria forte inspiração no filme, mas adaptando algumas coisas extras dos quadrinhos. O desenho ia ser escrito pelos irmãos Glover, o Stephen e Donald Glover. E só por isso já, tipo, dá um hype absurdo. Porque pra quem não sabe, o Donald Glover é um cara foda. O cara é ator, humorista, rapper. E o cara consegue fazer tudo bem feito. Ele, inclusive, é a razão pela qual existe o Miles Morales. E além de ter feito algumas pontas no MCU, né? Também é um músico foda, como o Childish Gambino. E ator foda, fazendo séries e filmes muito bom. Inclusive, quem não viu Atlanta, recomendo muito. Tudo tava encaminhado pra fazer uma animação foda. Mas o que faltou? Bem, é tudo muito incerto, mas tem algumas teorias. Uma delas foi quando foi anunciado que a Marvel deu pra trás do desenho que eles estavam escrevendo, e que muita gente ficou triste. Pô, até o Ryan Reynolds comentou que ele queria muito ver esse desenho e tinha um potencial incrível. O Donald Glover, por sua vez, falou que ficou muito de cara com isso, falando até que poderia ser racismo por parte da Marvel, porque a ideia toda tava foda. Outro fator que muita gente levantou na época, mas foi negada pelo próprio Donald Glover, é que na época ele estaria com a agenda lotada, tanto com o filme do Han Solo quanto as gravações da série Atlanta, e tinha deixado meio de lado o projeto do Deadpool, o que obviamente era mentira. Ele estava ocupado, mas conseguia dar conta de resolver toda a parada. E tem uma terceira opção, né, que pode ser a mais forte de todas, porque um dos episódios tinha Taylor Swift, e o Stephen acredita que essa foi a gota d'água pro cancelamento, até porque a gente sabe, né, que os Swifters são a maior facção do mundo. Não pode brincar com esse pessoal, não. Mas falando sério, é uma pena não ter saído porque tinha muito potencial, tanto em piada quanto ajudar a aumentar a fama do Deadpool. Eles fizeram até uma animação teste, mas só usando os áudios do filme mesmo, mas só testando. E viu que, pô, era muito massa. Tudo fluido, as piadas, o potencial desperdiçado. Mas fazer o que, né? A Marvel não quis. E pior, durante esse período passando uns desenhos meia boca ainda da Marvel, como Ultimate Spider-Man, que eu particularmente acho meio bosta. E isso que o Deadpool aparece nesse desenho. Obviamente bem nerfado e não o que ele realmente é, né? Porque é da idade, mas é o que tem. A pergunta é, esse desenho algum dia pode sair? Olha, eu acho que tudo depende, mas já como a Marvel tá fazendo agora o filme do Deadpool 3 e vai integrar ele no MCU, acho meio difícil sair agora o desenho. Mas quem sabe, talvez um dia. Outro desenho que infelizmente foi dormir com os peixes é o desenho da PIB, que eu até trouxe pro canal aqui já, comentando sobre o trailer, alguns storyboard e como poderia funcionar. Se quiser dar uma assistida lá, tá aqui no card, até porque aqui eu vou falar bem por cima. Resumidamente, PIB teria a premissa de viajar entre inúmeros desenhos. Ela, por sua vez, teria o mundo do desenho dela, invadido por um glitch, que teria possuído o amigo dela, o Bambam, e de alguma forma ela conseguiria viajar entre os desenhos e recrutar alguns personagens, enquanto iria haver outros personagens de desenhos famosos, como Hora de Aventura, serem possuídos, e basicamente seria isso. Tem alguns sketches e trechos que falam de alguns personagens de anime também, que seriam pegos pelo glitch, mas no fim tudo não passou de ideias, até porque tudo que sustentava o desenho era hype, porque a ideia em si é muito foda, mas o desenho em si era uma incerteza, porque não tinha tido o ok do estúdio para começar a produção.
Tudo que tinha era o trailer, que mesmo fazendo um barulhão, não deu bom. O criador do desenho, Dodge Grinsley, foi na rede social dele e até escreveu um texto falando sobre um post que ele lamenta que ainda tá sem o sinal verde do estúdio para começar a produção e pior, aparenta que não vai futuro próximo. E mesmo dizendo nunca diga nunca, dessa vez parece que não. Ele até agradece aos fãs, mas fica sentido que não vai sair. Também ele começou a postar umas artes conceituais do que não foi no trailer, mostrando novos personagens e até a PIB interagindo com o YouTube. Mas infelizmente o projeto parece que foi de Vasco por enquanto. Crash Bandicoot, simplesmente o marsupial mais famoso que existe, rendeu jogos clássicos, como o primeiraço Crash Bandicoot e as sequências 2 e 3, jogos de kart, jogos de mundo aberto, que era o Twinsanity, até umas versões meio diferentes, tipo o de Play 2, o famoso Crash com tatuagem, e mais recentemente alguns remakes. Essa franquia de jogo é muito famosa, e com razão, tanto é que é a minha saga de jogo preferida. Tive os 3 primeiros no Play 1 e cara, é absurdo de tão bom. Só que como algo que fez muito sucesso não teve desenho, já que jogos famosos como Mario ou Zelda tiveram. Bem, ele teve uma animação antiga, sim, teve, mais ou menos, se liga. Só que tipo, teve e não teve. A animação que tá passando agora passa a mesma vibe das animações do Mario e do Zelda, aquelas dos anos 90. Só que diferente deles, essa animação do Crash não seria uma animação própria, e sim, seria uma animação que ia aparecer no primeiro jogo. E cara, eu só fui descobrir isso quando eu fui ver o vídeo do canal Crash Bandicoot Brasil, em que o Gabs fala dessa animação perdida. Lá ele comenta que essa animação produzida pela Universal e foi recusada essa ideia porque não ia mesclar bem na época o jogo 3D com essas animações 2D, e até que eles têm razão, mas pô, ia ser da hora se tivesse algum secret ou algum código no jogo na época pra poder desbloquear essa animação como um extra. Porém, essa não foi a única animação do Crash descartada. Depois do sucesso que foi o remake Insane Trilogy, trouxe as mesmas gameplays, só que com gráficos novos, começaram alguns rumores em que estariam produzindo um novo desenho do Crash. Porém, tudo eram incertezas. Até que um cara do Reddit veio confirmar as coisas. No post ele comenta que estavam sendo produzidos uns desenhos do Crash, encomendado pela Amazon. Foi feita artes conceituais, vários storyboards, testes de animações e aparentemente do nada foi recusado tudo, despedindo todo mundo. Nisso ficou uma briga da Activision com a Amazon, até que a Amazon simplesmente cansou e falou: cara, vou pagar mais não, se vira. E nessa briga aí de cachorro grande, infelizmente não aconteceu o desenho, além da merda que foi pros animadores e tudo, simplesmente os caras foram de arrasta para cima. Depois esse mesmo usuário do Reddit postou lá os documentos da animação do Crash, desse possível desenho, onde ele comenta algumas ideias de como seria, alguns storyboards e até 2 vídeos de teste de animação. Parece que estavam testando 2 estilos que se parecem, mas pô, tem alguma diferença, seja iluminação, estilo. Cara, é muito bonito, feito com todo cuidado e é Crash, cara. Poderia ser qualquer história meia boca, qualquer coisa boba, só do Crash derrotando os vilões no jogo já seria algo incrível. Mas infelizmente esse é outro desenho que foi pra gaveta. E agora chegamos em um dos mais tristes, porém o que realmente tem chance da Lily cantar. Eu tô falando do possível filme Coyote vs Acme, que será um live action misturado com animação 2D e personagens CGI, bem no estilo do Space Jam. E principalmente do filme do Looney Tunes de Volta em Ação, que pega bem essa ideia de juntar os personagens e atores na vida real. E os personagens da vida real saberem que eles são personagens de desenhos. Como a animação mais recente puxada pra filme que teve, do Tom e Jerry. Essa ideia por si só eu acho particularmente muito foda. Conseguir juntar esses 2 universos distintos, que é a vida real e o desenho, e não ficar algo bizarro no Vale da Estranheza. Sou mais fã disso do que tentar fazer um live action meia boca. A ideia do filme, a gente não tem uma base do que seria, mas por cima o que aparenta sabendo da história, que é a vida miserável do Coyote, seria basicamente o Coyote saindo do deserto, triste, que sempre dá tudo errado, e indo atrás da empresa Acme, que nos Looney Tunes é quem fabrica todas as bugigangas, e nos desenhos do Coyote ele sempre tá usando isso, mas sempre se fode, sempre dá tudo errado, literalmente, todas as coisas dão problema e nunca funcionam do jeito que eram pra funcionar. Em cima disso, o filme dirigido por Dave Green e o roteiro escrito por uma penca de gente, porém auxiliado pelo novo pai da DC, James Gunn, e estrelado pelo fodendo John Cena, era pra estrear em 2023. Porém, como a Warner é a Warner, não foi bem isso que aconteceu. O filme já tinha sido todo filmado, editado, a porra toda. Mas por que foi cancelado? Bom, isso é o que eu gosto de chamar de Zaslav momento. Pra quem não sabe, o Zaslav é o CEO da Warner, que pra economizar dinheiro e querer reestruturar as coisas, consegue ter as piores tomadas de decisão que se pode ter. E tudo em prol do que ele pensa que vai economizar alguns dinheiros, sendo remover desenho da HBO Max, filmes animados que tinham uma ideia muito foda,
como o filme das Hackers Girls, mas que também foi de ralo, cancelar filmes prontos, como o caso da Batgirl, que literalmente o filme tá todo finalizado e o cara cancelou. Simplesmente porque sim. Agora cancelaram outro filme que teria potencial gigante, já que alguns cineastas viram o filme e falaram que o filme tá muito foda. Tem tudo, ele é engraçado, tem timing, emociona e é a melhor versão de um filme do Looney Tunes em live action. Mas, uma coisa que eu falei no início, a Lily pode cantar pro meu mano Coyote. Depois de toda uma comoção pro filme sair, ele não vai sair. Na Warner, porque ela decidiu vender os direitos de distribuição do filme pra quem quisesse. E ela só fez isso porque xaropearam legal ela, tá ligado? Não queria nem lançar o filme e nem vender os direitos. E, cara, é algo muito sem sentido de tão imbecil que é. Agora nos resta esperar e torcer para que esse filme de desenho saia, já que todos os outros desenhos que eu falei nesse vídeo, ele é o que mais tem chance de sair. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Ele é um tema um tanto quanto aleatório, mas eu gostei de fazer. A ideia inicial era mais falar só dessa treta toda do filme do Coyote, mas como tinha essa ideia de desenhos que não aconteceram, e de certa forma o de PIB também é recente, eu decidi juntar o útil ao agradável. E vocês, conhecem mais alguns exemplos de desenhos que não aconteceram? Comenta aí, dependendo eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo, mas eu não garanto nada não. Brigadão aí e até o próximo vídeo. Valeu!